Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Que bênção de Deus, né? Nós poder estar reunidos na presença do Senhor. Eu sempre digo que aqui na casa de Deus nós somos uma família. Amém. E tem lugar para todos aqueles que desejam adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Temos algumas pessoas que nos visitam. Nós queremos aqui já desejar boas-vindas, né? Irmão Emerson está ali, veio lá do Rio Mãe, esteve domingo, mas ele não estava, né? Mas ele veio hoje, terça-feira. Que Deus abençoe. Irmão Sérgio, do canal Evangelize Criciúma, né? Que Deus abençoe grandemente. De vez em quando está aqui transmitindo os nossos cultos. E depois, não sei se está ao vivo. Está ao vivo? Não, ao vivo não. Não está ao vivo, mas muitas pessoas depois acabam assistindo. Hoje à noite já vou colocar. E aí nós já queremos transmitir o nosso abraço a todos aqueles que vão assistir este vídeo, né, do nosso culto aqui da AD Santa Bárbara. Nós vamos a uma leitura da Palavra de Deus, meus irmãos, nessa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Vamos estar lendo esta palavra. Os irmãos podem permanecer assentados mesmo. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 10. Eu quero justificar aos irmãos que domingo eu estava pregando ali na Próspera. Estava ali um trabalho marcado, agendado já com antecedência, há uns 3 meses atrás, e então não tinha como cancelar o trabalho que já estava pré-agendado. Por isso que eu estive ali e não pude estar com os irmãos. Mas vamos então ao texto. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Versículo 19 e 20 ainda diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Amém, meus irmãos? Por esse texto maravilhoso, como eu disse para os irmãos, estive pregando domingo ali na Próspera,
E o tema dos irmãos ali era crescendo na graça e no conhecimento. O texto de base aqui era 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, e desde então esta palavra ainda está em meu coração, e por isso nessa noite quero compartilhar com os irmãos sobre este personagem bíblico aqui, que nos traz muitos ensinamentos, e hoje é um culto de ensino, o culto intitulado Encontro com a Palavra, e nós estamos no mês de dezembro, finalizando praticamente o 4º trimestre da nossa escola bíblica, que seria a escola bíblica dominical, porém os irmãos aqui realizam na sexta-feira, e o assunto do trimestre todo falava justamente sobre o tema governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. E aí nós temos alguns personagens em todo este estudo que nós fizemos aí, praticamente 3 meses, e quando se fala em crescer na graça e no conhecimento, nós poderíamos aqui utilizar alguns desses personagens que nós já vimos no decorrer do trimestre, que dentre eles está o próprio sacerdote Eli. Nós aprendemos uma lição sobre ele. Poderíamos falar sobre Davi, poderíamos falar sobre Saul, mas também o trimestre menciona o profeta Samuel. E aí, quando o assunto é crescer na graça e no conhecimento de Deus, dentre estes personagens que eu mencionei, ninguém melhor do que Samuel, pelas qualidades que Samuel tinha e pela vida, e vamos dizer assim, desde o nascimento até a velhice de Samuel. Primeiramente nós vemos o milagre do nascimento de Samuel. Nós vamos perceber que o nascimento desse homem de Deus, e quando eu falo em Samuel, eu estou falando aqui para os irmãos num homem que ele teve grande relevância, e dizemos e aprendemos na nossa lição da escola, de que Samuel ele foi um divisor de águas na nação de Israel. Podemos dizer que a nação está dividida entre antes de Samuel e depois de Samuel. Por quê? Porque antes de Samuel, nós vamos perceber que Israel vivia no tempo dos juízes. Não havia rei em Israel. A monarquia, ou seja, o período dos reis, vieram posteriormente ao ministério de Samuel. Samuel foi aquele homem de Deus que ungiu os primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi. Todos os dois receberam a unção do profeta Samuel. Todos os dois eram ungidos de Deus. Porém, nós vamos perceber que Saul, ele começou a andar por caminhos tortuosos e a desobedecer a Deus, muitas vezes querendo oferecer sacrifícios, pensando que com sacrifício iria ganhar o coração de Deus, mas o Senhor repreende, usando o próprio profeta Samuel para repreender Saul, dizendo que Deus, ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício, dizendo que melhor é obedecer do que sacrificar. E aí Samuel já nos dá uma lição sobre isso. E posteriormente, depois, Samuel ele unge a Davi. E aí Davi vai ser um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Alguém pode apontar as falhas de Davi, dizer Davi pecou, e o erro de Davi foi um erro terrível, ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio, e se fosse falar de mortes, a Bíblia diz que as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Porém, a Bíblia diz que Davi ele era humilde, ele se humilhava, se arrependia e buscava a misericórdia de Deus, e por isso que a Bíblia vai dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas o destaque aqui nessa noite não recai sobre Davi, mas sobre Samuel, este líder da nação de Israel, um líder que ele atuou em 3 ministérios
não foi um ministério triplo, foi 3 ministérios diferentes um do outro, distintos um do outro. Ou seja, Samuel, primeiramente, ele foi profeta de Deus. Em segundo lugar, sacerdote, mas também juiz da nação de Israel. E há uma diferença, né, de profeta e sacerdote. O profeta, ele recebe a mensagem de Deus e transmite para o povo. Esta é a função do profeta, né? Ele recebe do Senhor. Ele é um oráculo divino, né? Ele está ali como um porta-voz de Deus para transmitir a mensagem do Senhor para o povo. Já o sacerdote, ele faz o inverso. O sacerdote é aquele que pega do povo as necessidades, os pedidos, as petições, e ele intercede pelo povo diante de Deus. É o inverso do profeta, né? Se o profeta é o porta-voz de Deus ao povo, o sacerdote é o portador de voz do povo para com Deus. E juiz, porque ele julgava as causas aqui entre o povo de Israel. Mas vamos à vida, à trajetória deste homem de Deus, desde o seu nascimento, meus irmãos. Nós vamos perceber que o nascimento de Samuel foi um grande milagre. De vez em quando nós ouvimos alguém pregar sobre a história da mãe de Samuel, que foi Ana. Geralmente é um trabalho ou uma palavra ministrada nos trabalhos para círculo de oração feminino, encontro de mulheres. Geralmente gosta-se muito de pregar sobre Ana. E na verdade Ana, ela traz aqui uma lição para nós, de que muitas vezes nós devemos orar de forma diferenciada. Nós devemos orar com um propósito específico definido. E foi isso que Ana fez quando ela pediu a Deus que lhe desse um filho. Inclusive Ana, ela fez um voto ao Senhor naquele dia. A palavra vai dizer que Eucana, e aí nesse tempo aqui, Eucana, pai de Samuel, havia um consentimento, ainda que o plano original de Deus não era este, mas havia um consentimento de que quando um homem tinha uma esposa e essa era estéril, não podia gerar filhos, era-lhe permitido então tomar uma outra mulher e daquela outra mulher gerar-se filhos. E então a Bíblia diz que Eucana era casado com Ana, porém Ana não tinha filhos. Então ele toma Penina por companheira, por esposa, e de Penina então ele tem filhos. E a Bíblia vai dizer que Eucana, ele subia, ele ia todos os anos a Siló para adorar ao Senhor e para oferecer sacrifícios a Deus. Que lugar era esse, Siló? Era um lugar onde a arca de Deus, ela ficava permanentemente. Se os irmãos lembrarem de uma lição passada que nós tivemos, que falava sobre o tabernáculo, nós vamos ver que o tabernáculo era aquela tenda onde tinha as repartições ali, né? O átrio, que era o pátio, também o lugar santo, e depois posteriormente o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Nós vamos perceber que no deserto, antes de Israel entrar na terra prometida, o tabernáculo era desmontado e era montado em um lugar conforme Deus ia guiando o povo de Israel no deserto. Então existia ali os levitas, que eles eram encarregados justamente deste trabalho no tabernáculo, inclusive da questão de montar e desmontar aquela tenda. Mas quando Israel entrou na terra prometida, então o tabernáculo não saiu mais do lugar. O tabernáculo passou a estar em um lugar denominado Siló. Por isso que aqui, então, a Bíblia vai dizer que Eucana, ele ia a Siló, ou seja, ele pertencia a uma das tribos de Israel, e todas as tribos vinham a Siló para adorar ao Senhor, para sacrificar a Deus e para dali levar para a sua terra a bênção do Senhor. E naquele dia a Bíblia vai nos dizer que Eucana subia com
Penina e com Ana e com os seus filhos. E havia um clima hostil ali, porque a Bíblia vai dizer que Penina, ela irritava Ana, porque ela tinha filhos, mas Ana era estéril. E aquilo causava uma tristeza no coração de Ana, mas ao mesmo tempo fez com que Ana tomasse uma decisão. Às vezes, outro dia eu preguei aqui, que nós temos alguns espinhos na carne, e os espinhos na carne não são para nos destruir, para nos afastar de Deus. Os espinhos na carne que nós temos, às vezes é uma permissão de Deus para nós tomar uma atitude na nossa vida e às vezes nos aproximar mais de Deus. Penina era um espinho na carne de Ana, sempre irritando ela, sempre incomodando. E nesse ano, quando eles vão até Siló para adoração, nós vamos perceber que Eucana amava Ana, de sorte que ele separava uma porção do alimento especial para Ana. E naquele dia, a Bíblia vai dizer que Ana não quis comer. Ela disse para o seu esposo: não, hoje eu não vou comer. Ou seja, ela tinha em particular naquele dia, ela disse: hoje eu vou consagrar a minha vida a Deus, eu vou entrar no santuário e eu vou pedir para o Senhor algo. E nós já aprendemos aqui com isso, que muitas vezes nós temos que tomar uma decisão diante de Deus. Nós não podemos nos conformar com a situação que às vezes nós nos encontramos, mas parar um pouquinho e dizer: hoje eu vou tomar uma atitude, hoje eu vou orar diferente, hoje eu vou consagrar a minha vida a Deus, hoje eu vou fazer um jejum, hoje eu vou me aproximar do Senhor de forma diferente, porque eu quero chamar a atenção de Deus. E aí eu tenho certeza que essa oração realmente ela é diferenciada. Eles estavam acostumados a ir todo ano. Ana ia sacrificar todo ano, orava, apresentava a Deus algo todo ano, mas aquele ano era algo diferente que ela ia apresentar ao Senhor. Ela entra no santuário e a Bíblia diz que ela se prostra diante de Deus. Ela não consegue pronunciar palavras porque a angústia era muito grande, e ela então passa a gemer, e no gemido a Bíblia vai dizer que ela apenas movia com os lábios. Porém, o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, e por mais, meus irmãos, que nós não conseguimos pronunciar alguma palavra diante de Deus, apenas um gemido, Deus, Ele entende o gemido de cada um. Deus entende a lágrima que muitas vezes cai dos olhos de cada um dos seus filhos, que às vezes dobram os seus joelhos sem ter força para orar. Às vezes a angústia é tão grande que ele dobra o joelho e pede socorro com a sua alma, e a lágrima desce nos olhos, porém lá no céu chega como frases diante do Senhor, e Deus entende muito bem cada um dos seus filhos. O sacerdote Eli estava ali, e quando ele percebe Ana diante do altar, e ela está lá, ela está gemendo, ela está clamando a Deus, o sacerdote chega para ela e diz: ô mulher, tu estás embriagada, aparta de ti o vinho, mulher. Justamente na casa de Deus. Mas Ana abriu a boca e disse: não, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Veja a diferença de fazer uma oração costumeira do que fazer uma oração em que nós derramamos a nossa alma perante o Senhor. Tem uma diferença, irmãos. Às vezes nós dobramos os joelhos e estamos até acostumados a dizer as mesmas palavras na oração, né? Senhor Jesus, eu te agradeço e tal, tal, tal. E parece que a gente não quebranta o coração. É igual uma reza. Às vezes nem tem sentido, né? Fica tão repetitivo. Mas tem aquela oração que nós abrimos o coração, como Ana fez aqui, e ela disse: eu vou derramar a minha alma perante o Senhor. Você tem que rasgar o coração para derramar a alma perante o Senhor. E foi isso que ela fez. Ela rasga o coração para Deus e ela derrama a sua alma. E aí ela diz para o sacerdote: eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Na verdade, o que Ana estava fazendo
era um voto com Deus. Naquele gemido, sem que ninguém entendesse, ela estava dizendo assim para Deus: Senhor, se tu me abençoares e me deres um filho, e este filho for um varão, for um filho homem, eu não vou querer ele para mim, eu vou oferecer ele para ti, Senhor, e eu quero trazer ele para este santuário, para que ele sirva ao Senhor por todos os dias da sua vida. Que oração de uma mãe, entregar, mesmo que ela não tinha ainda, mas pela fé ela já estava crendo na bênção de Deus e já estava oferecendo o seu filho ao Senhor. Na verdade, Ana estava oferecendo um presente para a nação de Israel. E um presente, meus irmãos, para nós também. Porque eu digo que a oração de Ana, ela foi tão intensa e tão eficaz, que ela avançou os milênios. E hoje nós estamos aqui em dezembro de 2019 falando sobre Samuel, falando sobre o filho de Ana. Veja a oração poderosa desta mulher naquele dia, quando ela entrou no santuário com o coração para derramar a alma perante o Senhor. A oração dela não caiu no esquecimento. Até hoje nós pregamos, inspirado por Deus, ao ver o exemplo da mãe de Samuel. E o Senhor então abençoou a Ana. Como eu disse, muitos às vezes criticam o sacerdote Eli também, porque os filhos de Eli às vezes faziam algumas coisas, e a Bíblia vai falar que Eli às vezes não repreendia os seus filhos, mas ele era um homem de Deus, estava ali como um sacerdote de Deus. E quando ele estende a mão sobre Ana, ele diz: mulher, vai em paz para a tua casa, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Veja como é importante às vezes estar no culto, e Deus ele coloca homens para estar à frente da sua obra. E muitas vezes a pessoa chega aflita, angustiada, precisando de algo, e é muito bom receber a oração intercessória, e muitas vezes até com a imposição de mãos. Quando o sacerdote estende a mão e ele diz: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição, Deus lá dos céus, ele assinou embaixo a declaração do sacerdote Eli. E Ana voltou para casa, e no tempo determinado ela ficou grávida e teve o seu filho Samuel, que foi um presente de Deus. Aquela que era estéril agora estava abraçando o seu Samuel. Porém, meus irmãos, Ana havia feito um propósito. Ela havia feito o propósito de entregar aquele filho para o Senhor. Ela disse: esse filho não vai ser meu, mas esse filho vai ser teu, Senhor. E aí ela tinha que cumprir o seu voto. Porque às vezes tem pessoas que fazem votos e não cumprem o voto. A Bíblia diz que quando nós fizermos um voto a Deus, nós não devemos tardar em cumpri-lo, porque senão se torna um voto de tolo, né? Não tem sentido nenhum. Mas Ana, ela não votou um voto de tolo, ela votou ao Senhor e ela cumpriu o seu voto. Passou o tempo determinado, a Bíblia vai dizer que o menino chegou o tempo de ser desmamado. E aí nós não vamos citar aqui ou querer especular com que idade, até porque as irmãs que são mães sabem que cada filho, né, às vezes não é um tempo mais novo, outro vai um pouquinho mais prolongado, mas o certo é que Samuel ele era muito pequeno ainda. E a palavra menciona que chegou o tempo de Ana levar Samuel para Siló, e lá entregar o seu Samuel para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Ana toma o menino, é claro que já era, certamente, já sabia andar, já sabia se virar sozinho, e então ela vai para Siló, e chega o dia de ela se despedir de Samuel. E quando eu vejo isso aqui, eu admiro a fé desta mulher, e o propósito que ela fez, a sinceridade dela, e lealdade para com Deus. Porque imagina uma mulher que vai uma vez
por ano a adorar a Deus, chegar agora e entregar o seu filho pequenino na mão de gentes estranhas, que era o sacerdote, e os seus filhos, que a fama deles não era boa, mas como ela havia entregado para Deus, ela não podia voltar atrás. Ela foi, chegou no tempo determinado, chegou no sacerdote e disse: olha, por este menino orava eu, e agora eu vim cumprir o meu voto, está aqui o meu Samuel. E Samuel então ficou servindo ao Senhor, e Ana voltou para a sua cidade, voltou para o seu lugar. A palavra vai dizer, meus irmãos, que Samuel agora ia crescendo, em meio àquele contexto, aprendendo, é claro, a ministrar, a servir no santuário, mas vendo também todos os pecados que Ofni e Finéias, filhos de Eli, cometiam no meio do povo de Israel, porque a Bíblia diz que aqueles moços, eles, além de pegar aquilo que era sagrado, a parte melhor do sacrifício, a Bíblia vai dizer que eles se prostituíam com as mulheres. Em algumas traduções vai dizer que em bandos elas vinham para se prostituir com aqueles jovens. Outras traduções que chegam mais próximo do original vai dizer que eram mulheres que exerciam tarefas no próprio serviço do santuário e que se prostituíam com os filhos do sacerdote Eli. E Samuel está lá vivendo no meio daquele contexto. E aí eu aprendo com isto, meus irmãos, de que, eu até anotei, nós aprendemos que as dificuldades não podem nos impedir de nós servir a Deus. Samuel estava passando por diversas dificuldades. Imagina para uma criança, quando eu digo aí, os seus 5, 6 anos de idade, ficar longe da sua mãe. Eu me lembro quando os meus filhos, na idade de ir para o pré-escolar, primeiro dia de aula, né, chegar lá na escola, acostumadinho em casa todo dia, chegar lá no portão, né, isso que está com todos os materialzinhos ali para a escola, sabe que quando der o horário, 5 horas da tarde, se é de tarde ou se é de manhã, vai voltar para casa, mas você chega lá, a criança faz um choreiro, né? Primeiro dia de aula, os professores têm que dizer: não, mãe, é assim mesmo, deixa ele aqui, porque ele vai se acostumar. Imagina Samuel, não era no finalzinho da tarde que ele ia voltar para casa, era 1 ano sem ver a mãe novamente. 1 ano, Ana teria que deixar. Foi uma separação certamente muito traumática para Samuel, e ele vivencia tudo aquilo ali. Ficou gravado na mente de Samuel o dia da separação da sua mãe. Mas a Bíblia diz que Ana, ela volta, e de ano em ano ela vem novamente, mas ela não vem de mãos vazias. Ela vem e traz uma túnica nova para Samuel. E a Bíblia diz que todo ano Ana trazia uma túnica para ele. Conforme o menino ia crescendo, Ana trazia uma túnica. E aí, o trazer a túnica, no contexto que nós vivemos assim, meus irmãos, parece tão simples, né? Porque a gente hoje encontra loja em tudo que é canto, né? Aí hoje é por internet e tal, é bem fácil de adquirir qualquer muda de roupa. É muito fácil. Você vai lá, paga uma quantia, às vezes nem muito, né? E você tem uma muda de roupa para um filho. Mas na época tinha que colocar mãos à obra, né? Tinha que tecer, fazer aquela roupa. E quando eu observo isso aqui, Ana fazendo a roupa para o Samuel, ela como mãe, imaginando o tamanho que Samuel já está, ele está crescendo. Cada agulhada naquela peça de roupa, quem sabe era uma lágrima que Ana chorava, e uma oração a mais que Ana fazia, dizendo: Deus, eu estou aqui tecendo esta roupa, mas eu peço que tu abençoe meu Samuel lá onde ele está. Vale muito a pena a intercessão de uma mãe, de um pai pelo seu filho, estando ele perto ou longe, dizer: Deus, abençoa o meu filho, lá onde ele está, que ele seja um homem de Deus, que ela seja uma mulher de Deus usada nas tuas mãos. Ana está longe,
mas o Deus de Ana está perto, cuidando de Samuel, de cada passo, os ensinamentos, tudo aquilo que Samuel estava vivenciando. Então as dificuldades não nos impedem de servir a Deus, de ser abençoados por Deus, meus irmãos. E aí nós percebemos que, pela Bíblia, é notório o crescimento de Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26,